Fala aí, guerreiros e guerreiras, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Investimentos para Todos. E hoje eu queria conversar com vocês sobre um método chamado BEST, B-E-S-T. Esse método foi criado nada mais nada menos pelo Luiz Barsi, que eu vou falar sobre ele aqui no vídeo. E ele pode ser um divisor de águas na sua vida como investidor. O método BEST pode sim, tem potencial para elevar a rentabilidade da sua carteira e ainda mais a sua renda passiva. Quer descobrir tudo isso? Vamos ver tudo isso aqui no vídeo de hoje. E o sumário desse vídeo, você pode pular para a parte que você quer assistir, está dividido assim. Quem é o Luiz Barsi? O que é o método BEST que o Luiz Barsi criou? E por que ele é tão eficiente, tão especial? O vídeo vai ter essas três partes. Bora lá pro vídeo? Solta a vinheta aí. Então vamos lá. Quem é o Luiz Barsi? Luiz Barsi é o maior investidor da Bolsa Brasileira, pelo menos pessoa física. E ele hoje está com 85 anos e um patrimônio acumulado de 4 bilhões de reais, sim, bilhões. E ele, além de ser o maior investidor, ele tem inspirado muitos outros investidores iniciantes, como eu, por exemplo, né? Ah, Rodrigo, mas você não é iniciante, beleza, mas comparado a Luiz Barsi, que tá com 85, eu sou. E o Luiz Barsi é conhecido como rei dos dividendos, né? Inclusive tem vários vídeos mostrando ele dizendo que ele recebe 1 milhão e 15 mil reais, 1 milhão e 15 mil, é isso mesmo, por dia em forma de dividendos. Isso é muito dinheiro. E tudo isso, obviamente, só foi possível por causa dessa estratégia do BEST que ele criou e eu vou compartilhar com vocês. E um detalhe muito importante é o seguinte: o Luiz Barsi, além de ter criado o método BEST, ele também foi um dos primeiros aqui no Brasil, pelo menos, a fazer o que a gente chama de buy and hold, que é você comprar ação e segurar ela para o longo prazo. Então, de nada adiantaria só fazer o método BEST, mas ficar fazendo day trade. Então, tudo que eu falo do método BEST, entendam que é pro buy and hold, que foi justamente como o Luiz Barsi criou a fortuna dele, ou seja, comprando ações e deixando pingar dividendos na carteira. Agora vamos lá. Como que funciona o BEST do Luiz Barsi? O BEST, eles são 4 letras. BEST, B-E-S-T. O B significa bancos. Vai anotando aí. O E, energia. O S, seguros e saneamento. E o T, telecomunicações. Tá, Rodrigo, o que isso significa? São setores que o Luiz Barsi identificou como os melhores, por isso que inclusive o nome é BEST, né? Ficou muito legal, porque casa com as iniciais e BEST traduzido do inglês significa o melhor. Luiz Barsi reparou o seguinte, que ele poderia investir o dinheiro dele em qualquer setor. Ele poderia comprar ações de varejo, como Magazine Luiza ou Lojas Americanas. Ele poderia comprar aviação. Ele poderia comprar outros setores, inclusive não cíclicos ou cíclicos da Bolsa de Valores. Mas ele resolveu focar a carteira dele nesses 5 setores, né? Porque o S tem seguros e saneamento. E tem um motivo para ele ter feito isso. E quais são os motivos que o Luiz Barsi identificou para investir no BEST? Tem alguns. A primeira coisa, empresas perenes, empresas consolidadas. As empresas desses setores, setor de bancos, pensa aí Banco do Brasil, Bradesco, Santander, energia, né? Temos CEMIG, temos Light e Engie, Energias do Brasil, que agora saiu da Bolsa de Valores. Temos várias empresas, se vocês pensarem, todas elas, a grande maioria, são empresas grandes, consolidadas. E aí, vamos lá. Os serviços que esses setores prestam são essenciais e não dá para ficar sem eles. Por exemplo, você consegue ficar sem energia elétrica ou consegue inclusive ficar sem pagar? O que acontece se você não pagar a sua energia elétrica? Ela é cortada da sua casa, você fica sem luz. E logo você vai querer regularizar a sua energia elétrica para ela voltar para sua residência e inclusive perceba que você vai voltar a pagar a empresa. Então as pessoas não cogitam, nossa, e se eu ficar sem pagar para poder economizar? Não existe isso.
Ou inclusive, e se eu não usar nada de energia, ainda assim vai ter aquela taxa mínima. E mais um ponto muito interessante para você pensar. Eu, por exemplo, moro em Minas Gerais e eu utilizo a energia da CEMIG. Se eu quiser utilizar de outra empresa, percebo que não é tão fácil assim. Eu não gosto da CEMIG, eu vou pegar de outra. Não é tão fácil assim, entendeu? Não é igual, por exemplo, varejo, que eu posso comprar uma coisa das lojas americanas, posso comprar da Magalu, posso comprar da Amazon, posso comprar da Shopee e do AliExpress. Não. Energia, quando você chega numa cidade ou num determinado estado, já tem a empresa que fornece energia. E mesmo que você não use, você vai pagar aquela taxa mínima de energia elétrica. Percebeu como que esse setor é mais previsível? Como que ele tem mais entrada de fluxo de caixa? Ele consegue prever, olha, tem tantas casas, tantas empresas que a gente fornece energia, então a gente vai receber mais ou menos X. Ou então, em caso de empresas de energia elétrica que transmitem energia, né, trabalham em outra parte da cadeia, nossa, a gente pega os nossos postes e fornece ele para transmissão. Então a gente vai receber tipo um aluguel por ter colocado os nossos postes e o nosso sistema de energia para transmitir, e a gente vai receber dinheiro por isso. Olha como que essas empresas têm uma previsibilidade muito maior do que empresas de varejo, aviação ou coisa do tipo, que inclusive numa pandemia, num momento mais apertado de crise, elas oscilam muito mais do que uma empresa de energia elétrica. E tudo isso que eu falei para empresa de energia elétrica, vocês podem pensar e replicar, por exemplo, para bancos que emprestam dinheiro e pegam dinheiro de volta a uma taxa de juros muito maior. A gente já recebe o nosso salário, já cai direto no banco, ou seja, bancos também costumam lucrar bastante. Empresas de seguros, que basicamente elas vão pegar um seguro e oferecer para uma pessoa e já faz o cálculo da taxa de probabilidade de você usar aquele seguro. E é muito difícil deles perderem uma quantidade de dinheiro muito grande, porque eles já sabem, por exemplo, uma empresa que oferece seguro de vida, que a expectativa média do homem brasileiro é de 75 anos, e que mesmo que você possa falecer antes e precisar daquele seguro, vão ter outras pessoas que vão falecer bem depois, vão viver, ter uma longevidade maior, e na média eles não vão perder dinheiro. Outro setor também, né, aproveitando os exemplos, é o de telecomunicações, como por exemplo a Vivo. Se a Vivo, TIM, Oi, se elas caem, as pessoas já começam a ficar desesperadas, elas querem que volte logo. Água e luz, a mesma coisa, se acaba, todo mundo já fica desesperado e fala, nossa, tem que voltar logo. Reparou como que esses setores, você precisa deles? Banco, energia, seguros e saneamento e telecom. É difícil ficar sem eles, alguns mais do que os outros. E justamente por essas empresas serem mais previsíveis, terem um fluxo de caixa mais previsível, tem noção de quando vai entrar dinheiro, geralmente são empresas que pagam melhores dividendos, que é justamente o que o Luiz Barsi mais gosta, e são empresas mais perenes e consolidadas. Então junta tudo de bom. Uma empresa mais segura, que vai oscilar menos, presta um serviço importante e que paga bons dividendos. E agora eu queria fazer também um adendo muito importante. Não é porque uma empresa se encaixa no BEST, não é porque é um banco, não é porque é uma empresa de energia que ela não pode cair ou quebrar, tá? É muito importante que você saiba analisar caso a caso se aquela empresa está saudável. Não são todas as empresas de energia que vão lucrar, não são todas as empresas de bancos que vão crescer. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha que interessante. Eu peguei primeiro o exemplo de Banco do Brasil. E se vocês derem uma olhada, no longo prazo, o Banco do Brasil subiu 754%. Uma empresa bacana, desde 1994. Então você olha para o Banco do Brasil e fala, uma empresa perene, boa, que cresceu e pagou um tantão de dividendos. Nossa, então todos os bancos são assim, Rodrigo? Não. Por exemplo, o Banco Bradesco nos últimos 5 anos não é uma empresa ruim, mas perceba que caiu 54%. Então você não pode só olhar para o BEST e investir cegamente sem analisar. Analise caso a caso. Tem empresas do BEST que serão boas e empresas que não. Então o BEST não é bom? Não, não é isso. No geral, as empresas desses setores, no geral, são melhores, mais consolidadas, vão pagar melhores dividendos, o que não quer dizer que serão todas as empresas. Entendeu a diferença? Então eu dei um exemplo de um banco bom e de um banco ruim. Isso vale também para empresas de energia. Olha que bacana. A Engie, uma empresa bem grande, ela subiu 1087%. Quer dizer que se você tivesse colocado R$100, hoje você teria R$1.000. A sua ação teria se valorizado em 10 vezes.
Isso desde 2002, uma empresa muito boa. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Light, que é outra empresa de energia, ela caiu 95%. Então dá para perceber que não é toda empresa de energia que vai subir. Se a gente olhar para seguradoras, por exemplo, Banco do Brasil Seguridade, que é o par de Banco do Brasil que acabei de mostrar, só que voltado para seguros, Banco do Brasil Seguridade subiu 88% desde 2013. Agora, IRB, por exemplo, teve uma queda de 84%, teve problemas fiscais e etc. E desde 2020 aqui a gente consegue ver que ela desvalorizou muito. A mesma coisa vale para empresas de telecomunicações, que é o T, a última letrinha do BEST. A Vivo subiu, por exemplo, 104% desde os anos 2000. Já a Oi, que é um caso que todo mundo conhece, a Oi teve uma queda de 99,98% desde 2012. Perceba que as duas são empresas de telecomunicações, prestam o mesmo serviço, mas uma está indo bem, a outra não. Então, vamos fazer um resumão aqui. Por que o BEST é tão bom? Primeiro, porque ele tem empresas perenes, setores perenes e não cíclicos, segundo ponto. Por que não cíclicos? Porque perceba que não é igual turismo, construção civil, empresas de commodities que uma hora pode estar em alta, outra hora em baixa. Por exemplo, petróleo, uma hora sobe, outra hora cai. Minério de ferro, que é o caso da Vale também, uma hora a Vale está com minério de ferro mais caro, outra hora mais barato. Então, esses setores do BEST são não cíclicos. O consumo deles pode oscilar? Pode, mas oscila bem menos que turismo, onde as pessoas viajam mais no final do ano e no meio do ano, que é época de férias, época de alta, alta temporada. Então, são empresas perenes, empresas não cíclicas, empresas que pagam bons dividendos, justamente por causa de todos os outros fatores, elas conseguem pagar bons dividendos e gerar renda passiva. E além disso, um outro fator é que elas vão oscilar menos na sua carteira. Não quer dizer que não vai oscilar, tá? Mas vai oscilar bem menos do que empresas normalmente de varejo e outros setores, tá? E inclusive, eu gosto muito de ter essas empresas na minha carteira. E agora, para fechar esse vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários. E você, gosta do BEST? Tem alguma empresa do BEST na sua carteira? O que você acha? Deixa aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, para a gente trocar uma ideia, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Espero você na próxima quarta-feira às 18 horas, que é quando vai lançar o próximo vídeo desse canal, tá? E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreve também para acompanhar todos os nossos próximos conteúdos. Um grande abraço e tchau, tchau!